Vamos começar. Fazer o quê, né? Alguma hora temos que começar isso. A ética epicurista. A doutrina de Epicuro surgiu em um momento de insatisfação com as condições das cidades-estado gregas. A vida social na polis era leviana e marcada pela injustiça social. O poder se encontrava nas mãos de poucos, a aristocracia urbana. Não havia felicidade entre os homens, no contexto social, no qual as pessoas se interessavam estritamente pelas riquezas e pelo poder. No contexto religioso, no qual predominava a superstição, a religião tornou-se servil. Cercada de mitos e superstições, as pessoas gozavam dos prazeres mais supérfluos, advindos das riquezas, e assim eram relativamente felizes, pois estavam se esquecendo do que realmente proporciona a felicidade. Foi a partir disso que Epicuro criou sua doutrina, contra a superstição e os bens materiais, voltada para uma reflexão interior e da busca da verdadeira felicidade a partir de si mesmo. Essa doutrina é dividida entre canônica, física e ética. Porém, as duas primeiras partes são esclarecimentos para a fundamentação da ética, visto que as ciências naturais só são importantes na medida que servem de auxílio à moral. A finalidade de sua ética consiste em propiciar a felicidade aos homens, de modo que essa possa libertá-los das mazelas que os atormentam, quer advenham de circunstâncias políticas e sociais, quer sejam causadas por motivos religiosos ou não. Para Epicuro, o verdadeiro bem... Vamos para cá. A ética epicurista é hedonista, tornando o prazer o objetivo inato natural do homem, ao qual todos os outros valores, inclusive a virtude, estão subordinados. Os cirenaicos também utilizavam dessa filosofia, porém de maneiras diferentes. Para Epicuro, o verdadeiro bem é o prazer, e graças a ele poderíamos alcançar a verdadeira felicidade, identificando assim o máximo prazer com a ausência de dor. Diferente dos cirenaicos, reduziam o prazer a um doce movimento, negando que a ausência de dor fosse prazer. Os epicuristas não buscavam prazer somente nos 5 sentidos, e não tentavam explicar a realidade a partir desses. Para Epicuro, teria que haver sim a busca do prazer, mas reconheciam que a busca descontrolada dos sentidos muitas vezes levava a uma diminuição do prazer mais tarde na vida. Eles tinham o objetivo de buscar o prazer com moderação, reconhecendo também que o prazer pode ser atingido pela aquisição de reconhecimento, uma forma de prazer que os cirenaicos rejeitavam, já que para eles o único prazer que poderia ser válido seriam os prazeres da carne, do corpo, literalmente falando. É isso aí. Agora vai. Teoricamente, nunca se sabe. Do jeito que anda a coisa tá difícil. Para poder alcançar a redenção e a verdadeira felicidade, a ataraxia, nome grego, coisa fácil. Para poder alcançar a redenção e a verdadeira felicidade, a ataraxia, Epicuro distinguiu os vários tipos de prazeres, os naturais e necessários, comer o suficiente para matar a fome, beber o suficiente para matar a sede, as necessidades de um homem para a sua sobrevivência, teoricamente. Os naturais não necessários, comer alimentos refinados, beber bebidas refinadas, etc. Os ricos. Já que grande parte da filosofia epicurista tentava exatamente ir contra o estilo de vida daquela época, o estilo de consumismo materialista, onde se valorizava simplesmente o supérfluo. Essa é uma base da ética epicurista. E por fim, os não naturais e não necessários, os prazeres ligados à riqueza, às honras, ao poder. Portanto, apenas os primeiros devem ser buscados, porque são os únicos que encontram em si um limite preciso. Os segundos, os de comer comidas refinadas e beber bebidas refinadas, podemos apenas nos conceder-nos de vez em quando. E o último, os das honras, do poder,
o desejo de aumentar nossas posses nunca devem ser buscados, porque eles se tornam insaciáveis e isso perturba o homem, segundo Epicuro. A felicidade é alcançada por meio do controle dos medos e dos desejos, de maneira que seja possível chegar à ataraxia, a qual representa um estado de prazer estável e equilíbrio, e consequentemente a um estado de tranquilidade e a ausência de perturbações, pois conforme Epicuro, há prazeres maus e violentos, decorrentes de vícios, e que são passageiros, provocando somente satisfação e dor, mas também há prazeres decorrentes da busca moderada da felicidade. Para Epicuro, os males físicos não são obstáculos insuperáveis que se opõem à felicidade do homem, tanto que ele considerava que o mal físico ou é facilmente suportável, ou se é insuportável, dura pouco e leva à morte. E a morte não é um mal. Quando existimos, ela não existe. E quando ela existe, nós não existimos. É lógico. Com a morte, vamos para o nada, segundo Epicuro. E no que se refere aos males da alma, a filosofia está em grau de curá-los e de nos libertar completamente deles. Segundo Epicuro, para realizar seu ideal de vida, o ideal que todo filósofo deveria seguir, segundo Epicuro, é lógico, o homem deve fechar-se em si e permanecer distante da multidão, ter apenas a posse de poucos bens materiais e não a obtenção de cargos públicos, proporcionando assim uma vida feliz e repleta de tranquilidade interior, visto que essas coisas trazem várias perturbações. Por isso, as condições necessárias para a boa saúde da alma estão na humildade, e para alcançar a felicidade, Epicuro cria os 4 remédios. Não se deve temer os deuses, não se deve temer a morte. O bem não é difícil de se alcançar, os males não são difíceis de superar. Esses constituem os 4, basicamente, pilares da filosofia da ética epicurista. De acordo com essas recomendações, é possível cultivar pensamentos positivos, os quais capacitam a pessoa a ter uma vida filosófica baseada em uma ética. A felicidade se alcança através de poucas coisas materiais, em detrimento da busca do prazer voluptuoso. O homem, ao procurar o prazer, procura a felicidade natural. No entanto, é necessário saber escolher de modo que se evite os prazeres que causam maiores dores. Quando o homem não sabe escolher, surge a dor e a infelicidade. Para Epicuro também, os prazeres como o amor, os prazeres da carne, os sexuais, envolvendo paixões, eram prazeres maus, porque exatamente trazem perturbações à alma, ao corpo. Não que proibissem o... Se proibisse isso, eu estava fodido. Bem, o sábio deve saber suportar a dor. Ó, rimou. Isso rimou, né? O sábio deve saber suportar a dor, visto que logo essa acabará, ou até mesmo as que duram por um tempo maior são suportáveis. A conquista do prazer e a supressão da dor se dão pela sabedoria que encontra um estado de satisfação interna. A virtude subordinada ao prazer só pode ser alcançada pelos seguintes itens: inteligência, a prudência, o ponderamento que busca o verdadeiro prazer e evita a dor. Raciocínio. Reflete sobre os ponderamentos levantados para conhecer qual prazer é mais vantajoso, qual deve ser suportado, qual pode atribuir um prazer maior, e etc. O prazer como forma de suprimir a dor é um bem absoluto, pois não pode ser acrescentado a ele nenhum maior ou novo prazer. Autodomínio. Evita o que é supérfluo, com bens materiais, cultura sofisticada e participação política. Justiça. Deve ser buscada pelos frutos que produz, pois, se estipulada, para que não haja prejuízo entre os homens. Enfim, todo empenho de Epicuro tinha como meta a felicidade dos homens. Nos jardins, comunidades dos discípulos de Epicuro, reinava a alegria e a vida simples. A amizade era um dos melhores sentimentos, pois proporcionava a correção das faltas um dos outros, permitindo as suas correções. Com isso,
A moral epicurista é baseada na propagação de suas ações, pois ele não se restringiu apenas ao sentimento e ao prazer como normas de moralidade, mas foi muito além de sua própria teoria, sendo o exemplo vivo da doutrina que proferia. Epicuro, acima de tudo, foi um homem muito bom, muito bondoso. Ele sempre valorizava a amizade acima de tudo. E eu acho que é isso que se baseia a ética de Epicuro. Não só no prazer, ou na busca do prazer, não só na correção dos... Não só no prazer, na busca do prazer, e não só na definições de regras para os mau prazer ou os bons prazeres, para o que se deve e o que não se deve fazer, mas sim nessa busca pela amizade e pelo espírito interno de cada indivíduo, a busca do ser em si, da felicidade interna em si. É lógico que isso é individualista em grande parte, mas visto em contexto geral, se nota-se que não é uma filosofia egoísta, uma ética egoísta, mas sim uma filosofia que tenta tirar a felicidade do indivíduo, não fazendo o indivíduo se voltar para um consumo, ou se voltar aos prazeres simplesmente só da carne, os prazeres só do poder para ter a felicidade. Fazendo o indivíduo assim tirar a felicidade de si mesmo, não do mundo à sua volta. Eu acho que isso é importante da ética epicurista. Eu acho que isso que deveria ser levado em conta nessa nossa sociedade atual, já que nela, onde o consumismo segue desenfreado, onde a busca da felicidade se torna um bem assim a ser comprado, a ser desejado, não se tem mais uma busca por uma felicidade interna. Ninguém busca sua felicidade interna, sempre busca felicidade em objetos, em matérias. Eu acho que Epicuro, principalmente, a ética epicurista tem grande peso nisso, tem grande peso na nossa sociedade atual e grande peso teve também na sociedade daquela época. E eu acho que ela não pode ser esquecida. É isso, muito obrigado. Bem, eu agradeço a paciência por ter escutado. Nos vemos por aí.